Boa tarde, em primeiro lugar. Boas tardes. O PSD votou favoravelmente o relatório da Comissão de Inquérito ao Novo Banco. É importante dizer o seguinte: quando este relatório foi apresentado, não espelhava minimamente o trabalho de tantos meses realizado pelos deputados das diversas forças políticas. Era um relatório parcial, enviesado, que procurava pura e simplesmente branquear a gestão socialista do país e do dossiê do Novo Banco. O nome de ex-ministros eram referenciados. Claro que o nome do Dr. Mário Centeno era escondido. O PSD disse desde o início que a parte do apuramento dos factos não iríamos ter o nosso voto favorável. Obrigaria a apresentar um capítulo todo novo, mas que, quanto às conclusões, iríamos trabalhar ativamente, procurando impor rigor a este relatório. E fazíamos depender o nosso sentido de voto da posição dos diversos grupos parlamentares sobre essas conclusões. Apresentámos cerca de 120 conclusões e recomendações. Só 5 foram recusadas. Isto espelha a realidade, ou seja, o pragmatismo das nossas propostas, a factualidade, o rigor das mesmas. Se elas tivessem pura e simplesmente um cunho partidário, os outros partidos não se iriam rever nelas. Ora bem, depois de aprovar mais de 110, 115 propostas de resolução, de conclusões, estivemos em condições de votar o relatório. Não é o nosso relatório. Nas 400 páginas podemos identificar partes com as quais não concordamos. Aliás, acabei de vos dizer, o apuramento dos factos, não concordamos. A conclusão em que se diz que existiu uma fraude política, essa não concordamos e votámos contra essa, em concreto, na especialidade. Mas temos que ver o todo e não exclusivamente uma proposta A, B ou C. E tenho a certeza que os outros partidos que votaram favoravelmente o relatório têm a mesma leitura. De certo que encontrarão uma conclusão da qual não se revêem e que sentem a falta de outra que gostariam de ter visto aprovada, por isso é que as apresentaram. Mas quem viu o interesse global e não o interesse imediato do próprio partido, só tinha um sentido de voto, o voto favorável. E por isso ficou claro neste relatório e depois dos trabalhos desta comissão que existiram problemas graves de supervisão. Já tínhamos confirmado isso na primeira comissão e agora mantemos com o relatório Costa Pinto, desde o período do Dr. Vítor Constâncio ao Dr. Carlos Costa. Existiram problemas com a resolução, sim senhora, nomeadamente sobre as necessidades de capital, se eram suficientes para o banco desenvolver a sua atividade ou não. Existiram problemas com a venda que acabou por não ocorrer. Existiu depois uma alienação que é, no mínimo, prejudicial para o erário público e que é muito censurável pelas condições do contrato que foi celebrado entre o Banco de Portugal com a colaboração do Governo. É claro que ficou claro também que o Governo e o Dr. Mário Centeno sabiam desde o início que a cláusula salvaguarda era para ser utilizada, ou seja, os 3,9 mil milhões, e que só não foram de imediato assumidos por causa das contas públicas e para não ir a déficit naquele ano. Mas esconderam sempre isto dos portugueses. E este contrato ainda dá incentivos errados à gestão do novo banco, que passou a ter só uma preocupação: utilizar a cláusula até ao limite, em vez de procurar a rentabilização dos ativos que tinham em seu poder. Portanto, há responsabilidades partilhadas. É este rigor
que levou a que este relatório conseguisse ser aprovado, deixando isolado o Partido Socialista, que só teve uma única preocupação. Tinha uma preocupação inicial, o enviesamento do mesmo, teve uma preocupação final, que, como foi referida pelo seu coordenador, a salvaguarda do capítulo 3, que falava da alienação. Foi a única coisa que os levou a votar contra, não aceitando as críticas ao seu próprio governo. Quando se olha assim para uma comissão de inquérito, significa que as pessoas estão ali não com o objetivo de apurar a verdade, de procurar factos que possam transpor para um relatório, mas pura e simplesmente para defender o posicionamento político-partidário. Não foi essa a nossa postura, desde o início até ao fim. E por isso mesmo é que nós votámos a favor do relatório. Grande parte das conclusões isolaram o Partido Socialista e, portanto, para além dos dois partidos que referiu, teve ainda outros, porque o PSD e o Bloco não tinham maioria para fazer aprovar as suas conclusões, nem as de um, nem as de outro. Isso significa que houve concordância do PAN, que houve concordância do CDS, que houve concordância da Iniciativa Liberal. Em muitas outras houve concordância do PCP e mesmo em muitas do próprio Partido Socialista. O Partido Socialista e o senhor relator assumiu muitas das nossas propostas. Só não podia era de se tocar no governo do Dr. António Costa. Foi a única preocupação que eles tinham. Portanto, dizer que isto é A2, não é A2, quanto muito podemos dizer é que alguém ficou triste por ficar sozinho. Ficou claro quem é que procurou apurar a verdade e quem procurou defender só e pura e simplesmente o seu governo. Nós votamos contra essa proposta em concreto, como referiu. Se nos perguntarem se tudo foi perfeito, a resposta é não. Aliás, uma das conclusões faz referência à própria intervenção do primeiro-ministro da época, em que diz que tinha a informação por parte do Banco de Portugal que os recursos seriam devolvidos ao Estado e que, por isso mesmo, não haveria necessidade de custos para os contribuintes. Mas volto, estamos a falar de mais de 400 páginas. E das duas uma, se nós temos que procurar o entendimento e o consenso se queremos que haja um relatório. Nós não estamos numa situação de maiorias absolutas em que, e mesmo que existissem, não era saudável um relatório aprovado só por um partido. Nós temos que chegar a entendimentos no sentido de votações. E sabemos que nessa perdemos, mas nas nossas 120, 115 foram aprovadas. Isso significa que, globalmente, o relatório tem o equilíbrio que nos levou a votar favoravelmente. Muito obrigado.